Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo 9. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Nós iremos nesta manhã meditar acerca da oração intercessória pelo crescimento da igreja. A importância da oração intercessória, iremos focar no conteúdo desta oração e vendo a profundidade dela e que isso se torne uma realidade nas nossas vidas e nesta igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Suponha, apenas como um exemplo, que 90% das nossas súplicas, nossas orações de petições, pedem a Deus 90%, boa saúde, recuperação depois de uma doença ou de uma cirurgia, segurança nas estradas, um bom emprego, sucesso nos exames, as necessidades emocionais dos nossos filhos, cônjuges, sucesso na nossa solicitação de um financiamento, pois desejamos trocar de carro ou comprar um apartamento, e muitas coisas deste tipo. Imagine que as nossas orações, 90% delas, giram em torno dessas coisas. Quanto das orações de Paulo, lendo o Novo Testamento, gira em torno de questões equivalentes a estas? Depois leia Efésios capítulo 3 e outras orações de Paulo, como esta aqui do capítulo 1, dos versículos 9 ao 14. Quantas das orações de Paulo giram em torno destes pedidos, dessas súplicas que nós costumamos fazer? A partir desse texto, vamos verificar aqui um modelo de oração de súplicas para nós aplicarmos na nossa vida. Paulo aqui concentra a sua petição nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. O seu foco não está no bem-estar físico dos colossenses, mas no conhecimento de Deus e da vontade de Deus, como vemos no versículo 9. A nossa oração, nossas súplicas a Deus, elas inevitavelmente expressam as nossas prioridades, aquilo que está no nosso coração, porque na verdade nós, quando estamos a orar, estamos a expor os nossos desejos, anseios, preocupações, prioridades. E note que na prática da oração, e lendo esse texto, a distinção fundamental não é primeiramente entre preocupações físicas, até porque Jesus ensinou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem problema nenhum ser uma questão de necessidade física. O foco não é a distinção entre o que é necessário fisicamente ou espiritualmente, mas entre o foco em si mesmo e o foco em Deus e na sua obra, no seu plano. Afinal, o próprio Senhor Jesus afirmou que se deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que ele vai dizer
E nós encontramos esse texto em Mateus 6, 33. Mas antes, ele fala acerca da ansiedade. As pessoas andando ansiosas quanto ao que haver de comer, o que haver de vestir. E ele diz que são os pagãos, são os gentios que se preocupam com estas coisas. Mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Paulo afirma, isso é fantástico, quando vamos, só para introduzir aqui um pouco acerca do conteúdo dessa oração, e lendo aqui no contexto da carta, no capítulo 1, ele afirma que desde que receberam notícias de Epáfras, como está nos versículos 7 em diante, desde que eles receberam notícias da igreja de Colossos, eles não cessaram de orar por eles. Isso nós aprendemos desde já, que Paulo orava sem cessar. Ele perseverava na oração pelas igrejas. Não é do tipo assim, bom, eu já orei ontem, portanto, tá bom, irmão, eu orei pelo irmão ontem, eu orei pela igreja ontem, então hoje eu não preciso de orar, já orei ontem. Eu orei semana passada, Deus já ouviu, Ele sabe, não precisa estar orando de novo. Bem, Paulo não tinha essa teologia, né? Não pensava assim. E outro detalhe, ele ora pelos cristãos de Colossos, cristãos que ele não conhecia. Lembrando que não foi ele o plantador da igreja, não era ele o pastor da igreja, ele não conhecia aqueles crentes, não esteve com ele face a face, pessoas que ele nunca viu, ele orou por eles. Então isso significa que nós podemos interceder por aqueles que não conhecemos. Isso quer dizer que a oração, que através da oração, podemos tocar o mundo. E pessoas podem ser abençoadas através das nossas orações em lugares em que talvez o irmão nunca irá, pessoas que o irmão não irá conhecer pessoalmente, mas que foram, com certeza, abençoadas também através das orações de igrejas e de irmãos de outras partes do mundo. É isso que aprendemos desde já. Paulo acreditava no poder de Deus através das orações. Ele valorizava isso. Note, por exemplo, que ele era ousado no pedido. Ele vai usar várias expressões aqui, certamente ele está a contrapor a heresia que estava a contaminar aquela igreja, e ele usa plenitude, pleno, ele usa algumas linguagens que vai remeter, no capítulo 2 nós veremos isso, mas para já observe que ele ora para que Deus conceda-lhes todas as bênçãos. Ele não pede pouco, ele pede intensamente. Toda a sabedoria e entendimento espiritual, no versículo 9, agradando-o, não em parte, mas em tudo, no versículo 10, e frutificando em toda boa obra, no versículo 10 também, fortalecendo-se com todo o poder, versículo 11, e para toda perseverança e paciência, no versículo 3. Então, note a ousadia aqui, esta ousada petição de Paulo, que se baseia, como vamos verificar aqui nos versículos 13 ao 14, na obra consumada de Cristo. Baseado na obra de Cristo, ele pede todas as bênçãos na plenitude para o povo. A ideia, meus irmãos, de agradar a Deus, porque no seu inteiro agrado, como aparece aqui no texto, portanto, a súplica dele, como está no versículo 10 aqui, para o seu inteiro agrado. Então, essa ideia de agradar a Deus, em todos os sentidos, destaca a abrangência da questão aqui. Uma questão básica em cada etapa da vida deveria ser a seguinte: a quem eu procuro agradar? A mim mesmo? A meus amigos? Ou a Deus? Ele ora pedindo ao Senhor, suplicando pelos colossenses, para que eles possam agradar a Deus em todos os sentidos. A Deus em primeiro lugar, e não agradar a ele como apóstolo, ou a Epáfras como pastor, agradar a Deus. Nossas orações, irmãos, revelam, uma pergunta, vamos transformar isso numa pergunta. Nossas orações revelam que não adoramos ninguém além de nós mesmos? Elas são autocentradas?
Essas orações revelam que não passamos de materialistas que se preocupam apenas com o nosso bem-estar e com a nossa existência terrena, finita, temporária neste mundo. Às vezes vivemos aqui como se aqui fosse a vida eterna. É incrível, basta ter um apagão para todo mundo perceber que alguma coisa não está bem, né? Mas vivemos em nossos pequenos palácios, e a ênfase e o investimento no conforto é o que é incrível. Hoje em dia, quanto mais confortável, melhor. E nós estamos muito apaixonados, muito agarrados a este mundo. E Paulo está focando em coisas espirituais, em realidades eternas. Note nos versículos 9 ao 10, que ele ora por conhecimento com um propósito, para que nós possamos caminhar dignamente. Esse é o desejo de Paulo, para caminharmos de modo digno de Deus. Paulo ora para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizar essa vontade. A ênfase de Paulo não está no conhecimento, não está no sentimento, mas no conhecimento. A ênfase dele está em conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus e não apenas sentir Deus. E nós vivemos numa época em que as pessoas querem sentir, mas não querem pensar. Crer também é pensar, como dizia John Stott. Elas querem experiências esotéricas, místicas, arrebatadoras, mas elas não querem conhecimento. Elas não querem saber, elas querem sentir. E conhecemos a vontade geral de Deus, sabemos isso pelas Sagradas Escrituras. É claro que Jesus veio revelar o Pai de um modo completo, supremo, mas nós temos esse registro, a interpretação de sua obra, de sua pessoa, no Novo Testamento, e também no Velho, porque tudo aponta para Cristo, na palavra de Deus. Não devemos buscar a vontade de Deus fora das Escrituras. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. E não porque alguém muito sábio, muito inteligente, vasculhou as coisas e conseguiu dizer para nós quem Deus é, como Ele é, o que Ele quer de nós. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. Portanto, nós conhecemos a Deus e a sua vontade, não pelo misticismo ou pelo conhecimento secreto, especial, mas pela sua revelação, a palavra de Deus, e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ora também para que esses cristãos transbordem, ele não quer um conhecimento assim raso, mas para que eles transbordem de pleno conhecimento de Deus, em toda a sabedoria, em todo entendimento espiritual. E eu acho que espiritual aqui tem a ver com o entendimento que o Espírito Santo dá, a iluminação, o Espírito que inspirou esse texto, ele ilumina os leitores para que compreendam o texto. Ele está aqui a confrontar agora este gnosticismo incipiente, que não era tão desenvolvido como aquele que vemos no século II, anos 150 para frente, mas uma ênfase na gnose, num conhecimento secreto, pela via da filosofia, pela via da razão humana, essa helenização que estava a tentar dominar, influenciar o entendimento, literalmente, da igreja. Então, não é pela via do seu intelecto, é pela revelação de Deus em Cristo Jesus. Note que a sabedoria cristã aqui, porque ele está falando de toda a sabedoria, é o conhecimento dos princípios de Deus na sua palavra. E se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação desta revelação. Então, o entendimento espiritual é a capacidade de aplicar os princípios de Deus a cada área da nossa vida, a cada situação da nossa vida, no nosso cotidiano. É a capacidade, esse entendimento espiritual de ver a índole das coisas, de discernir as coisas, de distinguir, portanto, o bem do mal, a palha do trigo, o vil do precioso. Hoje em dia, nós vemos uma incapacidade incrível de discernir as coisas espirituais. Valorizamos aquilo que impacta os olhos,
Nós somos quase como que Saul hoje em dia, Samuel, quando chegou na casa de Jessé, e veio Eliabe, todo formoso, forte. Então, eis aí o ungido do Senhor. E depois veio os outros. E aí, por fim, veio o menor da casa, Davi, ainda resta um. Aí sim, eis aí o meu ungido. Porque Deus não vê como vê o homem. Nós dependemos de Deus, a revelação é mediada. Ele fala conosco pela sua palavra e mostra as coisas que são valorosas de fato. Então, vemos aqui que Paulo, quando ele pede sabedoria espiritual, entendimento espiritual para os cristãos, ele pede para que entendam as verdades de Deus, as verdades da fé cristã, e sejam capazes de aplicar essas verdades nas tarefas e nas decisões do dia a dia. Essa é a preocupação. Então, o conhecimento e prática, lendo esse texto, devem andar juntos. Não basta conhecer, é preciso praticar, é possível. E aí, aprendemos desde já que é possível ser um erudito, um perito na teologia cristã, e ao mesmo tempo um fracasso na vida cristã. Somos confrontados com a nossa incongruência. Não basta ter informação certa na mente, é preciso ter a vida certa com Deus também. E esse é um desafio para todo cristão. Ele está pedindo a Deus que isso seja uma realidade na vida daquela igreja, que eles compreendam e pratiquem a verdade de Deus. Aprenda aqui que esse termo, viver de um modo digno de Deus, o que é viver de um modo digno de Deus? É o mesmo que imitar a Deus. Nós vemos ser depois imitadores de Deus como filhos amados, não é isso? Efésios capítulo 5, versículo 1. Então aqui vemos que é mais ou menos andar como, seria o literal, andar como Jesus andou, como lemos na primeira carta de João. É ser santo como Deus é santo. E nós refletimos nessa manhã, naquele contexto, o santo de Israel. Ele fez uma aliança com Israel. Sede santos porque eu sou santo, vosso Deus é santo. Agora, como é que nós podemos, então, viver de um modo digno de Deus? Ele apresenta 4 meios aqui, pelos quais alguém pode andar de maneira digna do Senhor. Ele fala de dar fruto, versículo 10, ele fala de crescer, versículo 10, ele fala de ser fortalecido, versículo 11, e dar graças com alegria. Vou completar, dar graças com alegria, no versículo 12. Então, a vida agradável a Deus, vamos ficar no primeiro ponto, a vida digna de Deus é a vida que frutifica em toda boa obra. Ele já tinha usado essa expressão de frutificar antes, e está usando frutificar novamente. A fecundidade no Novo Testamento significa ganhar almas para o Senhor. Primeiro ponto, ele fala do crescimento da igreja, mas também ele vai falar sobre o crescer espiritualmente, como evidência, literalmente, da manifestação do fruto do Espírito Santo, que vemos em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Então, Deus havia realizado uma obra entre os cristãos em Colossos, ao produzir uma maravilhosa colheita de almas naquela localidade. Está no versículo 6 isso. Portanto, esse evangelho chegou produzindo fruto e crescimento. Então, quantitativamente houve um crescimento naquela igreja. Só que agora ele ora também para que eles produzam uma colheita semelhante, mas de boas obras para Deus. Que da mesma forma como o evangelho gerou crescimento numérico, que este evangelho promova o vosso crescimento em Cristo e o vosso crescimento espiritual. Então a nossa, e aqui é um ponto importante, mas pastor, eu sou crente, eu estou em Cristo, mas não produzo frutos. E isso contradiz fatalmente a palavra de Jesus em João 15:8, a nossa união com Cristo é confirmada por frutos. Aliás, dizer que está em Cristo e não produz frutos, isso é um insulto contra Cristo. Porque nós somos dele, ele é nosso, estamos unidos a ele, e se ele está unido a mim, não dá para continuar tudo como era. Tem que ter mudança. E a presença do Espírito no seu coração, irmão, ele se evidencia pelo fruto. Porque o Espírito Santo produz mudança na nossa vida. Fruto. Um outro aspecto ainda é que para agradar a Deus, os cristãos também precisam crescer no conhecimento de Deus. Isso significa conhecer a Deus
Não de ouvir falar, mas de uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma pessoal. Não é conhecer apenas a palavra de Deus, mas o Deus da palavra, revelado nessa palavra. Note o que Oséias vai dizer, porque o conhecimento de Deus, ele é dinâmico, ele é progressivo, ele aumenta na nossa caminhada cristã. E Oséias 6, o versículo 3, ele fala que devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Portanto, é um processo que não para. O irmão hoje deve conhecer mais do que conhecia mês passado, e ano que vem tem que conhecer mais do que conhece hoje. Tem que haver um desenvolvimento. Em Filipenses 3,10, o apóstolo afirma que conhecer a Cristo é o ponto de partida para toda a compreensão cristã. Portanto, nele está toda a sabedoria, toda a riqueza de conhecimento. E não é mero conhecimento teórico, é uma compreensão pessoal que transforma e que afeta todas as áreas da nossa vida. Este conhecimento é um conhecimento transformador. Uma vez que eu estou consciente do meu pecado, consciente da graça salvadora, consciente da mensagem do Evangelho, esta mensagem é o poder de Deus que transforma a minha vida, que muda a minha vida. É impressionante que quando somos exortados, e até Davi dizia, no Salmo, não é? Vê se há em mim algum caminho mau. Revela-me, Senhor. E quando estamos diante da palavra de Deus, estamos a ler o texto, parece que estamos a ser lidos. E Deus, então, expõe o nosso pecado, expõe o nosso coração. E ao ser exposto, o que acontece é extraordinário. A vida é mudada porque o pecado é confessado, o pecado é perdoado e a vida é transformada. O modo como Deus trabalha, o poder da palavra do Senhor. Agora, note que Paulo sabia que só poderia viver uma vida digna, ele só podia fazer isso se ele fosse fortalecido com todo o poder, de acordo com a força de sua glória. É o que aparece aqui. Então, note as expressões que ele usa: fortalecer, poder e força. 3 palavras que ele usa, de que eu preciso disso para viver uma vida digna de Deus. Então, é Deus quem nos capacita a enfrentar os grandes desafios da vida cristã. Deus nos concede perseverança para suportar as circunstâncias difíceis. Há 2 palavras aqui diferentes. A primeira, que é upomone aqui, que é traduzida como perseverança, às vezes paciência. Ela é usada em relação a circunstâncias adversas. E a expressão macrofimia é um termo sinônimo, muito parecido. Longanimidade aparece em algumas traduções, é mais utilizado para expressar a paciência necessária quando pessoas difíceis de suportar atentam contra o nosso autocontrole. Já lidou com situações difíceis? Já lidou com pessoas difíceis alguma vez? Todos nós. E essa expressão macrofimia aqui, ela é a capacidade de perdoar em vez de revidar. De pagar o mal com o bem, orar pelos inimigos e abençoar os que perseguem. Então, longanimidade é o oposto de vingança. Ele está a orar assim: ó Deus, abençoe a igreja de Colossos para que eles não sejam vingativos. É uma oração importante, contextualizando. É a qualidade da mente e coração que faz com que sejamos capazes de suportar as pessoas de tal maneira que a sua antipatia, malícia e crueldade não nos arrastem para a amargura. Que a sua conspiração, complô, não nos forcem ao desespero. Que a sua insensatez não nos arraste para a irritação, a impaciência, nem que a sua indiferença altere o nosso amor. É sermos como Cristo. Que desafio, hein, irmãos? Mas ele está a pedir, porque ele sabe que isso não brota assim espontaneamente no coração. Alguém lhe insulta: ah, como eu tenho um amor por ti. Meu coração está aqui agora a transbordar de amor pelo meu irmão depois de ser maltratado. Não, isso não brota naturalmente. Resistir a essas coisas e superá-las
é preciso um poder sobrenatural. Nós não somos estoicos, porque nós passamos pelas lutas, vamos falar sobre isso, com alegria. E tem que ter alegria ainda. Note que o resultado aqui, desses 3 elementos, então, dando frutos, crescendo, sendo fortalecido, qual é o resultado disso? Alegria ou alegre ação de graças. Ação de graças com alegria, derramada ao Pai. Adoramos a Deus, damos graças a Deus. Então, as 3 primeiras cláusulas aqui, os particípios aqui, contém cada uma delas uma frase verbal. Note que tem a frase verbal, porque, olha, dar frutos em toda boa obra, crescer em conhecimento e fortalecido com todo o poder. Então, é provável que esta também, última ação de graças, faça o mesmo. Então, dar graças com alegria. Eu entendo que, seguindo uma lógica sintática, parece-me que dar graças a Deus com alegria. Então, isso significa que o cristianismo, a fé cristã, é diferente do estoicismo. É diferente. Um estoico atravessa as crises de uma forma determinada, mas sem alegria. Parece que ele chupou um limão azedo e ele está a agonizar com a alma angustiada, mas ele está a aguentar. Mas ele não está nada feliz, ele está revoltado. Lá dentro, ele está a conter os seus instintos, ele está passando pela luta, lutando para manter a serenidade, mas ele está triste, não tem alegria nenhuma. O cristão, porém, atravessa as adversidades com cânticos de louvor. Lembra de Paulo e Silas na prisão, depois de um açoite? Aceitando humildemente a vontade do Senhor. Então, nós, cristãos, fomos chamados a nos alegrarmos mesmo nas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, tende por motivos de grande alegria quando passardes por várias provações. Não por causa do sofrimento, mas por causa do Deus que está ao nosso lado, presente, cuida de nós. E sabendo que em curto prazo, essa dor vai passar. Mas a longo prazo, sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o nosso bem, para a sua glória, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos profundos, inexprimíveis e elevados, levando tudo isso por nós a Deus, interpretando a nossa angústia, como lemos em Romanos 8, 26, e por conhecimento nos regozijamos, por este reconhecimento, em ação de graças ao Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando em mim, eu sei que a minha herança é eterna, eu sei que isto vai passar, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandona, eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o meu Salvador enfrentou coisas muito piores por mim para me salvar, então eu vou aguentar para a sua glória, e uma alegria ultra circunstancial, fortalecimento que vem do Senhor pelo Evangelho, vai te dar uma medida de alegria no meio da angústia, porque é possível estar triste e feliz ao mesmo tempo? Estou a sofrer disto, mas eu tenho uma medida de alegria que me faz triunfar em Cristo Jesus. Muitas pessoas podem até suportar circunstâncias adversas e lidar com pessoas difíceis, mas perdem a alegria nas tribulações. Contudo, o crente em Cristo, ele passa pelo deserto cantando louvor. Canta na prisão como Paulo e Silas em Filipos, e essa alegria não é um sentimento natural, é a alegria e a paz que o Espírito Santo produz. Nós precisamos da paz e da alegria que o Espírito Santo produz, é fruto do Espírito. Portanto, irmãos, não adianta dizer para uma pessoa assim, você tem que ser alegre, e é como se ele pudesse forçar e fazer a alegria. Então, eu estou triste, seja alegre, e dá um sorriso. Agora a alegria chegou. Tem pessoas que têm capacidade de sorrir, não é? Muito mais. E outros que nem por isso. Mas não está na expressão física a alegria. Está na presença de Deus. Está no conforto, no consolo do Espírito Santo. De ter paz no vale. Finalizando os versículos 12 ao 14, a obra do Pai no interior do cristão.
Paulo cita a doutrina da salvação para demonstrar a poderosa obra de Deus no cristão, e ele começa pela experiência da salvação e pelos seus resultados. Então ele vai fundamentar tudo que ele está orando aqui, ele sabe que é possível e que pode acontecer na vida daquele povo, porque é o povo de Cristo, que foi libertado e salvo por Cristo, por causa da obra de Cristo, porque eles já estão no reino de Deus. E por isso ele pode orar. Então os cristãos não pertencem mais ao mundo, eles agora são filhos da luz. Filhos da luz. Cristo nos resgatou do domínio das trevas, está no versículo 13, nos qualificou, o Pai nos tornou idôneos para a herança celestial, ele nos capacitou para herdar o reino da luz, que está no versículo 12. Então o reino da luz, no versículo 12, é reiterado como o reino de seu Filho amado, no versículo 13. O reino de Jesus é o reino da luz. Amém? E não das trevas. E note no versículo 13, porque no 13, aliás, o 14 até termina dizendo que fala do perdão dos pecados. Mas aqui eu vou pegar um pouco daquilo que foi dito na aula da Escola Bíblica Dominical, porque a linguagem também aqui é de um novo êxodo, porque nós temos aqui libertou e transportou para. Então alude aqui aos israelitas no êxodo, libertados dos egípcios, resgatados da escravidão, conduzidos à terra prometida e para a liberdade. Vemos isso em Êxodo 6, versículo 6, 14, 30, Deuteronômio 7, versículo 8 também, textos que apontam para este êxodo do Velho Testamento. E vemos aqui ecos e uma alusão clara, mas agora falando da libertação espiritual do povo de Deus. Nós, na qualidade de santos, fomos resgatados do domínio das trevas. As trevas tomaram o controle do mundo incrédulo. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Não há esperança além de Cristo. Do Cristo que morreu na cruz para libertar os que estão nas trevas, redimi-los dos seus pecados e transferi-los para o reino da luz, para o reino do Filho de Deus. E a ilustração aqui do Êxodo é concluída com uma nota daquilo que nós temos em Cristo. Em Cristo temos a redenção. E é importante entender isso, para eles fazia todo sentido, tendo visto o comércio de escravos que havia no Império Romano, de ser comprado. Fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus Cristo. E no Novo Testamento, a morte sacrificial de Cristo é retratada como o pagamento de um resgate que liberta os indivíduos do poder do pecado e que os torna filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus por causa da obra de Jesus. E Paulo especifica o resultado da obra de Cristo na cruz. Qual é o resultado da obra de Cristo na cruz? Lá no final do versículo 14. A remissão dos pecados. O perdão dos pecados. Nós somos um povo... O que significa ser um cristão? Alguém que foi perdoado. Tudo aquilo que ele está aqui a colocar como princípio espiritual tem a ver com a capacidade espiritual de ter paciência, longanimidade, suportando situações, suportando perseguições. Só um povo que compreende o Evangelho, o perdão que há em Cristo, e saber que foi perdoado, que é liberto, e que tem à sua disposição, literalmente, este poder espiritual para andar em novidade de vida. Então, Paulo está a pedir a Deus que eles entendam isso, e que aprendam a amar, e aprendam a perdoar, e que aprendam a viver à luz do Evangelho de um modo digno de Deus. Que assim como fomos perdoados por Jesus, que também possamos perdoar. O mesmo poder do Evangelho que nos salvou, que atue em nossas vidas para nos fazer crescer progressivamente em conhecimento e em prática dos princípios da palavra de Deus. Que essa seja a nossa oração nesta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus.